Carreiro. Seja muito bem-vindo, Carreiro. Obrigado pelo convite. Imagina, a gente que agradece. Saudação à audiência. Estou à sua disposição. Vindo diretamente de Salvador para o nosso podcast. Que bacana. Seja muito bem-vindo e vamos entrar naquele assunto do momento, né, Wagner? Como que é o assunto que a gente vai... TTS, Transiterapia Semiótica. Carreiro, destrincha esse assunto aí, explica pra galera. A gente vai ter que fazer um retrospecto histórico razoável para chegar a esse nome. Todas as sociedades, durante séculos, tentaram, por algum modo, atingir o famoso transe. Certo. E isso vai ser a partir de rituais, a partir de técnicas que muito se aproximam da hipnose. Essa é a relação que normalmente as pessoas fazem. A hipnose ela se projeta com várias escolas, são dezenas de escolas, fora correntes e linhas. Então você tem um universo imenso de pessoas que pensaram como, através dessas técnicas, obter esse famoso transe. Isso daí é um estudo milenário, imagino, né? Sim. Na verdade, a hipnose sempre existiu desde... O transe sempre existiu desde que a humanidade existe. A nível sistemático, organizado e com facilidade de você identificar na literatura, você tem 300 anos, pelo menos. O iniciador disso seria um tal de Padre Gassner, na Alemanha, e o famoso Mesmer, com o tal do magnetismo animal. Quer dizer, esses dois já representam duas escolas. E, a partir deles, outras também surgem. Uma outra escola é a famosa Liebau, que é uma escola francesa. Depois você tem Brand, que é um sujeito que inventa que você poderia obter esse transe a partir da técnica da fascinação, a importância da força do olhar, enfim. Cada um deles teria uma estratégia e a partir dessa estratégia levaria alguém a esse estado de transe. E isso vai evoluindo. Mais proximamente, você vai encontrar Charcot. Charcot é fim do século XIX, no Salpêtrière. E a história é bonita. Eu não sei se a gente vai analisar e esmiuçar muito essa história, mas enfim, Charcot ele está mais próximo e, de certa forma, ele já traz indícios do que seria a famosa semiótica, porque ele dispensa toda aquela estratégia antiga que seria geralmente mistificada. O Gassner achava que o sujeito poderia ser tratado a partir de uma ação muito próxima ao exorcismo, né? Ele fazia exorcismos. E o argumento é que toda doença seria atribuída a um demônio. Se ele tirasse o demônio, a doença saía junta. E, de certa forma, ele busca ali uma estratégia de levar o sujeito ao transe. Mesmo, só um pouquinho. Mesmo fez isso achando que era a influência do cosmo, o magnetismo animal, inventa toda uma teoria também baseada no famoso magnetismo animal, que também é uma mistificação. Enfim, todos eles trazem esse aspecto místico. Charcot é diferente. Charcot abandona todas essas escolas anteriores e vai produzir o transe a partir do estímulo dos sentidos. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Cientificamente é provado, a partir de Charcot, que essa técnica... é embasada em algo mais palpável, porque anterior a Charcot era só meio que místico. Eu daria um passo à frente a Charcot. Tá. Charcot é um grande iniciador, mas quem traz a hipnose para o laboratório é Pavlov. E isso vai surgir exatamente em 1941, portanto é bem contemporâneo. Tá, recente. Por que Pavlov merece esse mérito? Porque ele vai tratar o tema do ponto de vista fisiológico. Ele vai considerar que alterações mensuráveis acontecem que justificariam o famoso transe e já introduz, e isso é fato, o eletrocefalograma. Em 1940, o eletrocefalograma já existia. Então a ciência ela reconhece o transe a partir de 1940 ou ainda não? Na verdade, a ciência sempre se afasta desse tema. Né? É um tema que traz uma mácula terrível. É por isso que é muito difícil você falar sobre hipnose sem ter essa carga pejorativa. O senhor acha que ainda é um pouco subjetivo essa questão, essa técnica? Depende como você focaliza. Como eu disse, são várias escolas. A maioria, predominantemente, elas são místicas, portanto, totalmente apartadas de qualquer critério de cientificidade. Certo. A partir de Charcot, ele afasta um pouco o misticismo, seriam crenças absurdas do magnetismo, do fluido, da força do olhar, e já começa a entender que esse transe seria produzido a partir de estímulos dos sentidos. Então ele já é mais anatomista, né? Ele já traz a coisa para
uma esfera mais razoável, mais racional. Embora ainda limitado pela própria época, ele não avança nem introduz isso na ciência. Quem vai, de fato, introduzir isso na ciência é Pavlov, porque ele considera que tudo seria explicado pelo fisiologismo e vai trazer uma teoria. Essa história tem que ser bem contada, não pode ser bem assim. Não é Pavlov exatamente que traz a hipnose para a cientificidade, é o grupo de Pavlov. Pavlov estuda na fase de 1920 a 1930, ele está estudando a história da reflexologia, dos reflexos condicionados. A teoria dele seria muito em cima dos reflexos condicionados. Só que Pavlov tem um grupo e cada subgrupo vai estar propenso a dissecar ou tentar clarear algumas ideias que, de certa forma, está presente na humanidade. Uma dessas situações é o transe. O transe existe, você não tem como negar, ele existe. Explicar ele é outra conversa. E esse subgrupo de Pavlov vai tentar interpretar isso dentro desse critério fisiologista, dentro desse critério da racionalidade de Pavlov. Então, quando a gente diz a escola russa, é mais aplicado, porque você não envolve só Pavlov e, sim, um grande grupo. Em 1941, Pavlov apresenta em Moscou um famoso congresso de reflexologia. E ali ele vai trazer exatamente a teoria do reflexo condicionado. Que aí, com certeza, vocês viram isso, que é aquela história do cão que saliva quando incentivado pelo alimento. Nessa apresentação, nesse congresso, várias outras pessoas que acompanharam o estudo e dissecaram determinados setores também se apresentam. Por exemplo, Le Boyer vai apresentar o parto sem dor, a partir da respiração cachorrinho. Já ouviram falar nessa conversa? Sim. A técnica utilizada até hoje, né? Nas maternidades, né? Com várias interpretações equivocadas. Né? Porque existe a hipótese que quando a mulher é induzida a fazer a respiração cachorrinho, ela está tão concentrada na respiração cachorrinho que ela esquece que está parindo. Então ela não alimenta a dor. Essa é uma hipótese que eu considero bastante relevante. Tem outras conversas que diz que quando ela faz a respiração cachorrinho, aumenta a taxa de oxigênio, porque que isso é levado para o cérebro e fazia com que então ela tivesse uma espécie de pré-transe. Eu achei que era o contrário. Por ela se hiperventilar, ela teria menos oxigênio no cérebro. A hipótese que defende, para mim, não é verdadeira. É que a respiração cachorrinho, ou a técnica da respiração, virou até uma técnica. Ela produziria a maior taxa de oxigênio no cérebro. Tá? E eu considero que essa hipótese é equivocada, eu considero que é apenas uma distração da ideia, é apenas quebrar a atenção para a dor. Esse é o que Le Boyer faz. Né? Então, só voltando, Le Boyer apresenta o parto sem dor, outro grupo que também vai trabalhar a questão do transe, porque ele existe, não tem como negar. E aí ele está enfrentando exatamente toda uma estrutura que monta em cima da hipnose como justificativa para isso. Só que hipnose era alguma coisa maculada, banida pela ciência moderna. A hipnose é alguma coisa pejorativa, sim, porque ela é popularizada, ela desce o nível de interpretação e os equívocos são terríveis. Então esse grupo quis e teve que apresentar o transe, mas não envolvendo hipnose. Nós estamos falando de 300 anos atrás, é isso? Não, nós estamos falando de 1941. 41. 300 anos foi um dos primeiros que surgiram. 300 anos foi mesmo, Gardner. Então estamos em 1941. Agora, certo. veja bem, isso é importante esse detalhe. A primeira conversa que esse grupo vai fazer é desqualificar todas as palavras que poderiam estar atreladas à hipnose. Então, eu não vou chamar mais alguém em hipnose, eu vou dizer que o cara está em estado alterado de consciência. É um nome bonito que não diz muita coisa. O que é um estado alterado de consciência? Não diz nada. Mas é o nome... Pode ser muitas coisas, né? Hein? Pode ser muitas coisas, né? Pode ser muitas coisas ou pode não ser nada, inclusive. Sim. Eu estou dizendo a você que eu estou negando o nome hipnose, aplicando esse contexto que é muito mais razoável, muito mais aceitável. Então, quando alguém fala estado alterado de consciência, ele está usando uma frase que é trazida pela escola russa, 1941. E aí, outros nomes também vão ser anulados. Eu falo de hipnose agora, mas eu não vou chamar de sugestão pós-hipnótica, eu chamo isso de estado de vigil. Eu crio uma roupa nova, eu crio uma linguagem nova para explicar aquilo que já era conhecido, de certa forma, mas que justifica um fato que é o transe. O transe, sim, esse é uma situação humana que sempre existiu. É exatamente em cima dessa hipótese, criando uma linguagem nova e aplicando a condição do reflexo condicionado, da reflexologia, que a hipnose é trazida para o ambiente laboratorial. Agora eu não vou mais falar de hipnose, vou falar em estado alterado de consciência, e eu vou
dizer que tudo que dali decorre é uma neurolinguagem. Ficou bonito, né? Ficou. NL. Deixa eu só justificar isso aqui. Aí aparece pela primeira vez, em 1941, a expressão neurolinguagem. Em 1970, dois americanos, analisando essa hipótese da neurolinguagem, acrescenta o P e vira PNL, que é outro equívoco que não tem mais tamanho. PNL não nasceu em 1970, como normalmente as pessoas dizem. Neurolinguístico. A programação neurolinguística é um avanço do que aconteceu do desprendimento, da descoberta de um uso de palavra que foi usado na escola russa, neurolinguagem. Deixa eu dar uma conversada segura nisso, para não ficar vazio. Claro, claro. Esses dois americanos, um era professor já, o outro ainda estudante, eles eram responsáveis por um auditório onde as pessoas faziam palestras. E eles descobriram, notaram, que algumas pessoas eram muito bem sucedidas nas palestras, mesmo sem grandes domínios. Outras, com grande domínio, não tinham tanto sucesso assim. E aí eles ficam uma grande interrogação do porquê disso. E nessa época, eles vão conversar com Milton Erickson. E Milton Erickson, com base em Emile Coué, que é um antecessor vinculado à hipnose, mas dita auto-hipnose, vai dizer para eles que essas pessoas poderiam utilizar um esquema onde palavras seriam usadas de forma mais convincentes, etc. É a teoria de Emile Coué. Milton Erickson diz isso para eles dois. E eles dois, em função disso, vai descobrir que é possível você ter uma estrutura de linguagem que leve as pessoas a determinada aceitação ou melhorias. E aí ele cria uma programação neurolinguística, seria, enfim, essa linguagem que eu poderia utilizar na comunicação. E aí eu acrescento a neurolinguagem que veio da escola russa, virou a PNL. Mas quando as pessoas falam em PNL, elas se referem sempre de 1970 para cá. Não consideram o grande avanço que a escola russa fez, criando esse nome. Freud já não trabalhava com isso? Já. Freud, na verdade, ele herda essa hipótese de Breuer. Ele foi discípulo de Breuer.